Fala galerinha, eu sou o professor Arthur Neto de Física e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a prova da EAR que vai acontecer amanhã. Então você que é nosso aluno aqui do Colégio Francisco de Assis, está mais que preparado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos que costumam cair bastante, né? A prova de Física da EAR, ela tem como base principal a mecânica. Então você sabe que mecânica é um assunto mega importante, cai pra caramba, né? Quando eu falo de mecânica, eu falo de cinemática, leis de Newton, hidrostática, que é um assunto importante, até a própria ondulatória, né, que está dentro da mecânica também. Então, é um assunto muito importante, tá? Além disso, cai também calorimetria, eletroddinâmica, né? Mas, assim, a parte da mecânica é, sem dúvida nenhuma, a maioria, né, a parte esmagadora aí da prova, tá legal? Então hoje eu trouxe algumas questões para a gente poder abordar alguns temas. Eu vou resolvendo com vocês aqui algumas questões e a gente vai dando algumas dicas desses assuntos que são muito pertinentes na prova, beleza? Então eu vou ler a primeira questão que vai aparecer na tela aí para você, tá? E essa primeira questão é uma questão que caiu aí na EAR 2022. É uma questão que fala sobre encontro de móveis, encontro e ultrapassagens, né? Então vamos lá, ó. Um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. Então, movimento retilíneo uniforme é aquele em que a velocidade é constante, não é isso? E aí, ó, no movimento retilíneo uniforme, galera, onde a velocidade ela é constante em todo o movimento, você basicamente só tem uma equação para trabalhar aí, ó. Você vai ter que ΔS é igual a VT, né? Então o deslocamento do móvel vai ser igual à velocidade dele, que é constante, multiplicado pelo tempo. Ele quer saber quanto tempo demora para que o carro consiga ultrapassar o caminhão. E o que é ultrapassar? Ele ainda te explica, ó. É o ponto A ficar na mesma posição do ponto B. Então, o desenho, ele está na vertical. Vou colocar aqui o desenho na horizontal para você visualizar. Mas, basicamente, aqui está o ponto A. Então, esse aqui é o 0. Esse aqui é o ponto 3 no teu referencial. Isso significa que o carro tem 3 metros, né? E o caminhão, ele está aqui, ó. Olha lá. O caminhão, ele sai do 3 e vai até o 27. Esse aqui é o ponto 27. Portanto, esse caminhão ele tem 24 metros de comprimento. O carro vai ter uma velocidade de 108 km por hora. Então está aqui a velocidade do carro, 108 km por hora. O carro vou botar de KR, tá? E o caminhão eu vou botar de KAM. Caminhão vai ter uma velocidade de 72 km por hora. Detalhe importante, galera. Essas distâncias aqui, que estão aí no gráfico para você, elas estão em metros, né? Elas estão em metros, isso aqui é o 3 metros, o 27 metros. E as velocidades estão em quilômetro por hora. Então, cuidado, a gente não pode misturar isso, cara, né? Tu não vai esquecer disso, né? Então, olha aqui, uma coisa que é muito importante, você sempre tem que lembrar, unidades. As unidades, elas fazem você errar diversas questões. Como é que eu faço para passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Tá aqui a primeira dica de hoje, então, a primeira informação que você não pode esquecer, ó. Para você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Então, aqui você vai dividir por 3,6. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Certo? Então, aqui, ó, eu vou ter que dividir por 3,6. E aí, se eu dividir por 3,6, essa velocidade aqui vai dar 30 metros por segundo. Esse cara aqui, se eu dividir por 3,6, a velocidade do caminhão vai ficar 20 metros por segundo. 108 dividido por 3,6 dá 30 e 72 dividido por 3,6 dá 20. Beleza?
Aí, cara, olha só o que você pode fazer. Olha aqui a malandragem que você tem aqui para descobrir esse tempo da ultrapassagem. Veja, o ponto A, ele tem que coincidir com o ponto B do caminhão. Ou seja, esse carro que está aqui, ó, o caminhão vai andar para frente, não é isso? Vai percorrer um certo caminho. O A, ele vai ter que percorrer esse caminho que o caminhão está percorrendo. Além disso, o A tem que percorrer o tamanho do caminhão mais o tamanho dele. Ou seja, esse A, ele tem que sair daqui, ó, esse carro A, ele vai ter que sair daqui e ele vai ter que parar aqui, ó. Aí sim fica caracterizada uma ultrapassagem. Olha lá. Quando o ponto A coincide com o ponto B. O carro A conseguiu ultrapassar o caminhão. Ou seja, o carro A, para ultrapassar o caminhão, ele tem que percorrer o tamanho do caminhão mais o tamanho dele, que no caso são os 27 metros. Porque o tamanho dele são 3 metros, né? E o tamanho do caminhão, 27. Então, 3 mais 27, 30 metros. 3 mais 24, 27 metros. Então, esse carro tem que ultrapassar 27 metros, certo? Que é do 0 ao 27. Olha o ponto A onde está, né? Está no 0. O ponto A tem que terminar no 27. Beleza? Só que o problema é que o carro está andando, mas o caminhão não está parado. O caminhão está andando também. Então, uma dica que você pode fazer é calcular a velocidade relativa entre esses caras. Então, quando eles estão no mesmo sentido, olha só, quando eu tenho o caminhão e o carro no mesmo sentido, você pode simplesmente diminuir a velocidade maior da velocidade menor. Olha lá. Certo? Então, por exemplo, o carro está com velocidade de 30 metros por segundo, o caminhão está com velocidade de 20. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser 30 menos 20, 10. Sim, vê se você concorda comigo. Esse caminhão, ele anda 20 metros a cada 1 segundo. Nesse mesmo segundo, o carro está andando 30 metros. Então, o carro está conseguindo se aproximar do caminhão 10 metros a cada segundo. Essa é a velocidade de aproximação deles. 10 metros a cada segundo. E quantos metros ele precisa percorrer a mais que o caminhão? 27, que é o tamanho do caminhão mais o tamanho do carro. Então, acabou. O teu problema vai terminar assim, ó. Eu vou pegar a equação lá do Move, que é essa aqui que eu destaquei para você, e vou resolver aqui, ó. ΔS é igual a VT. Então, vamos lá. O ΔS que o carro tem que percorrer, 27 metros. Com que velocidade ele vai percorrer a mais, né, em relação ao caminhão? 10. E o ΔT é o que eu vou descobrir. Aí eu vou passar esse 10 para lá dividindo, então ΔT vai ficar 27 dividido por 10. Esse ΔT vai dar 2,7 segundos. Está aqui a nossa resposta final. Perfeito? Então ele ultrapassa o caminhão, mas para ultrapassar ele tem que percorrer 27 metros, a mais que o caminhão. Então por isso que eu peguei só a velocidade relativa. Tá aí. O gabarito seria a letra C, então, dessa primeira questão. Maravilha? Vou sair da frente para você tirar o teu print aí da primeira questão, da resolução. Maravilha. E vamos embora. Vamos para a questão 2, que a questão 2 também é de cinemática, também é de movimento uniformemente variado. Movimento uniforme e uniformemente variado. Deixa eu só pegar um apagador aqui. Voltamos então para a questão 2 agora, tá? Então, na questão 2, ele fala assim, ó, um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso e seu movimento retilíneo é observado por um professor de física. Os valores das posições x desse móvel em função dos respectivos instantes de tempo t estão registrados na tabela a seguir. Então, você tem as posições, ó. No instante igual a 0, ele estava na posição 0, então ele começou na origem. Aí, após um segundo, ele já estava na posição 2. Ó, vamos lá. Vamos anotar isso. Na posição 0, instante 0. Então, aqui o x, aqui o t.
Aí na posição, aí no instante 1 ele está na posição 2. No instante 2 ele já está na posição 8. No instante 3 ele já está na posição 18. E assim por diante. Ó. O que você está percebendo aqui? Veja que a cada segundo ele não está andando pedaços iguais. Né? Aqui, por exemplo, ó, em 1 segundo, beleza, ele andou 2 metros. Mas no próximo 1 segundo, pô, ele andou 6. No próximo 1 segundo, ele andou agora 10. Então ele está andando distâncias cada vez maiores, né? Tá vendo ali? Ele anda 2 metros no primeiro, depois anda 6 metros no segundo, depois anda 10 metros no terceiro. Eu não sei se você percebe, mas ó, esse acréscimo na posição está aumentando de 4 em 4. Depois ele vai aumentar, olha aqui, 14, 18, 22. Ou seja, a cada segundo ele percorre distâncias maiores e esse acréscimo das distâncias que ele está percorrendo a cada segundo é de 4 em 4. Esse valor é a aceleração do cara. Porque ó, não pode ser velocidade constante, então não pode ser movimento uniforme, né? Se a velocidade fosse constante, ele andaria sempre mesmas distâncias, de 2 em 2, né? 2 metros a cada segundo, então sempre a cada segundo ele andaria 2 metros, ou de 5 em 5, ou de 4 em 4, não é o que está acontecendo. Então se você olhar, ó, podemos afirmar corretamente que o móvel executa um movimento retilíneo. Aí, quando você olha para as opções, ou ele é movimento retilíneo uniforme ou é movimento retilíneo uniformemente variado. Acabou, tu já sabe que não é movimento retilíneo uniforme, né? Porque se fosse movimento retilíneo uniforme, essas variações na posição deveriam ser iguais. Ele está andando pedaços cada vez maiores. Então é move. E a aceleração é constante de módulo igual a 4. O gabarito seria a letra C, ó. Agora, vamos lá. Pô, mestre, como é que eu sei que isso aí é 4 mesmo? Tudo bem, eu estou te dando essa dica. Ó, quando você pegar a posição do cara e ir marcando a cada segundo quantos metros ele está andando por segundo, esse acréscimo de distâncias por segundo que o carro percorre é o valor da aceleração. Mas a gente pode simplesmente calcular isso, tá? Por exemplo, olha lá, se é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem aqui uma função chamada a função horária da posição, olha lá, e aí com essa função horária, se eu substituir os valores aí, ó, eu consigo descobrir. Por exemplo, ó, a posição inicial dele é 0, no instante igual a 0, a posição inicial dele é 0. Vamos fazer, por exemplo, até 2 segundos, ó, tá? Você pode escolher o ponto que você quiser. Vamos fazer até 2, ó. De 0 até 2 segundos, ele saiu da posição 0 e foi para a posição 8, certo? Então, se eu substituir, ó, a posição final dele é 8, a posição inicial dele é 0, certo? Ele parte do repouso, ele diz isso no texto, tá? Ele fala lá na primeira frase, o móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0. Então esse cara aqui é 0 também. 0 vezes t dá 0. A aceleração que a gente quer descobrir, né? Que eu já falei para você que é 4, mas a gente vai conferir. A aceleração eu quero, e o tempo, vamos lá. Para a posição ir de 0 até 8, ó, quantos segundos passou aqui? Tá vendo? Passaram 2 segundos, ó. Então é o tempo ao quadrado, 2 segundos ao quadrado. Maravilha? Aí eu vou ficar com 4, 2 ao quadrado é 4, e 4 sobre 2 vai dar 2. Ou seja, eu cortei esse 2 ao quadrado aí com esse 2, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, eu cortei um 2 com 2. Então ficou 8 igual a vezes 2, portanto, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Show? E aí, veja, eu usei a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado e deu uma aceleração 4.
Lembra que o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que tem aceleração constante, tá? Nesse movimento, a aceleração ela é diferente de zero e constante. Beleza? Então essa informação é muito importante. Maravilha! Vou sair da frente para você tirar teu print e vamos que vamos, hein? Então printa aí, ó, essa questão 2, mais uma questão de cinemática, assunto que aparece muito na prova. Vamos lá, vou apagar aqui e já vamos para a questão 3 que vai aparecer na tela aí para você. E aí, ó, eu sugiro que você que está acompanhando aí nossa aula, faz o seguinte, pô, dá um pause aí agora, dá um pause aí na tua casa, tá? Quando aparecer a questão na tela, apareceu a questão, pausa e tenta fazer você, né? Tenta aí resolver, não conseguiu, aí você dá o play e vai assistindo. Faz isso desde o início, é assim que você vai aprendendo, né? Física, não adianta, não dá para você ficar só assistindo. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa fazer exercício, tá bom? Então tenta fazer aí. Vamos embora, vamos para 3, vamos, que amanhã é só vitória, hein? Amanhã eu quero um gabarito em física, ó. Um garoto que se encontra em uma passarela de altura 20 metros, localizada sobre uma estrada, observa um veículo com teto solar aproximando-se. Sua intenção é abandonar uma bolinha de borracha para que ele caia dentro do carro, pelo teto solar. Se o carro viaja na referida estrada com velocidade constante de 72 km por hora, a que distância em metros do ponto diretamente abaixo da passarela, sobre a estrada, deve estar o carro no momento em que o garoto abandonar a bola? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. Então, ó, o menino está a uma altura de 20 metros e o carro está a 72 km por hora. Ele quer saber a que distância o carro tem que estar para que a bola consiga cair pelo teto solar do carro. Olha essa manobra, hein? Então, vamos lá. O garotinho está aqui com a bolinha a 20 metros de altura, hein? E aí tem um carro vindo aqui, ó. Tem um carrinho aqui que está vindo com uma certa velocidade, que é de quanto? 72 km por hora. E aí, tu acabou de ver isso, né? A gente falou agora, para você passar para metro por segundo, você divide por 3,6. E foi justamente esse valor que apareceu, né? Se você dividir por 3,6, 72 km por hora é 20 metros por segundo. Inclusive, olha aqui, ó, uma dica legal, vou botar aqui no cantinho para você. Os valores que aparecem direto de velocidade, ó. 18 km por hora é o 5 metros por segundo. 36 km por hora é o 10 metros por segundo, né? Você divide por 3,6. Aí depois vem o 54 km por hora, um número que aparece muito também, ó. Porque quando você divide, fica certinho, fica 15. Então, esses são os números que aparecem muito, porque quando você divide por 3,6, fica um número redondinho. Aí o 72, que a gente já usou hoje, ó. 72 é o 20 metros por segundo. Depois o 90 km por hora, aparece bastante também, que é igual ao 25 metros por segundo. E o 108 km por hora, que é o 30 metros por segundo. Então, esses daqui aparecem muito, tá? Então, essa aqui é a dica das velocidades, ó. Parece bastante aquilo dali. Depois tu tira um print aí, copia num post-it, né? E cola em cima da tua mesa aí, ou em cima da tua cama, para você poder olhar toda hora. Galera, qual é a ideia? Esse carro, ele vai percorrer uma certa distância aqui, ó. Né? Porque ele está 20 metros, ele está com velocidade de 20 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele anda 20 metros. E o movimento é uniforme, isso é o movimento uniforme, né? Ele vai andar sempre 20 metros a cada segundo. Beleza. Essa bolinha vai cair de uma certa altura, ela vai cair de 20 metros. Aí a bolinha, cara, a bolinha não está no movimento uniforme, né? Porque a bolinha, ela cai acelerada. Existe
a aceleração gravitacional atuando na bolinha aí, ó, que é o nosso G. Certo? Então, a bolinha vai sofrer uma aceleração gravitacional constante. A aceleração gravitacional da Terra é constante nas proximidades da Terra. Ou seja, essa bolinha vai estar num move. Ela vai estar executando um movimento uniformemente variado. O que eu tenho que fazer então? Se eu quero que a bolinha caia certinho ali no teto solar do carro, eu tenho que ver quanto tempo demora para essa bolinha cair e nesse intervalo de tempo o carro tem que percorrer essa distância, né? E aí, pum, sincronizou, a bolinha cai certinho na hora que o carro está passando. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que calcular é quanto tempo demora para essa bolinha cair. Vamos supor que eu encontrei um tempo de 2 segundos. Ora, se a bolinha leva 2 segundos para cair, esse carro tem que estar a uma certa distância que ele consiga chegar lá em 2 segundos. Como ele anda 20 metros a cada segundo, né? Em 2 segundos ele vai percorrer 40 metros. Então a resposta seria 40. Se o carro tiver a 40 metros, não é isso? Em 2 segundos ele chega lá. E em 2 segundos a bolinha cai. Acontece a sincronia ali. Eles se encontram. Perfeito? Então vamos embora. Vamos fazer esse cálculo aí que eu chutei esse valor, né? Vamos calcular de fato esse tempo que a bolinha demora para cair. Ela tem que cair 20 metros. De novo, é um move. A bolinha está numa queda livre. Essa queda livre, ela é um movimento uniformemente variado. E aí, gente, vou até aproveitar que eu já usei uma função aqui, mas eu vou botar as outras, ó. O movimento retilíneo uniformemente variado, nele você tem 3 equaçõezinhas aí que você pode usar. Então, a galera gosta de falar, né? As fórmulas. É isso aí. Essas são as fórmulas do movimento uniformemente variado. Ó. É a função horária da posição, que a gente já usou hoje. A função horária da velocidade, relaciona a velocidade final com o tempo. Ó. E também a famosíssima equação de Torricelli. Equação de Torricelli, que é a única que não tem o tempo, né? Então, normalmente, as questões em que você não tem o tempo ou não quer calcular o tempo, você usa a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é boa. A função horária da velocidade e a famosíssima equação de Torricelli, né? Que é aquela que não tem o tempo. Então, é a única equação que não tem o tempo aqui, né? Então, se você tiver algum problema, algum exercício que você precisa usar o tempo, quer dizer, você não precisa usar o tempo e que você não tem que calcular o tempo, você pode usar Torricelli. Torricelli é a mais indicada aí. Show? Então, essas são as equações. Mas aqui eu quero calcular o tempo, né? Inclusive, o tempo da bolinha é o que a gente está buscando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar a minha primeira equação aqui, ó. Porque essa equação aqui, essa função horária, eu ainda posso fazer o seguinte, eu vou pegar esse S0, vou passar para o outro lado negativo, e aí o lado de cá vai ficar S menos S0. S menos S0 é delta S. Olha lá, então eu ainda posso escrever aquilo lá assim, ó. Ó, tá vendo? O S0 vai para lá, S menos S0, posição final menos posição inicial é delta S, é deslocamento. Ou seja, seriam os metros que a bolinha percorreu. Essa bolinha percorre 20 metros quando cai. 20 metros. Detalhe, hein? A bolinha foi abandonada pelo garoto. Ela não foi tacada, não. Se ela foi abandonada, foi deixada cair, isso significa que a velocidade inicial é 0. Ou seja, esse termo aqui vai dar 0. E aí eu vou ter a aceleração, que é a gravidade, que é 10, multiplicado por t ao quadrado sobre 2. Isso aqui, 10 sobre 2, vai dar 5. Esse 5 vai passar para lá dividindo. Então, eu teria isso aqui, ó. 20 dividido por 5, isso é igual a t ao quadrado. Né? Esse 5 vai para lá dividindo.
Aí, pô, 20 dividido por 5 dá 4, e t ao quadrado tira lá a raiz, né? Então, t é a raiz de 4, que é 2. Perfeito. Ou seja, a bolinha leva 2 segundos para cair. Se ela leva 2 segundos para cair, esse carro tem que percorrer uma distância ali em 2 segundos. Vamos ver que distância é essa que ele está. Aí eu venho para cá, ó. Carro. Já o carro está no movimento retilíneo uniforme. O carro não está acelerado, ele está com velocidade constante. Aí é mole, né? Movimento retilíneo uniforme só tem uma. Aqui, ó. Que eu posso escrever ela assim, ó. ΔS igual a VT. Ou seja, o deslocamento do carro vai ser igual à velocidade dele, que é 20, multiplicado pelo tempo, que é 2. Portanto, isso vai dar 40 metros. Show? Então, esse carro ele tem que estar a 40 metros do local. Porque aí, se ele tiver a 40 metros do local, ele leva 2 segundos para chegar lá, que é exatamente o tempo que demora para essa bolinha cair, 2 segundos. Então, ele chega no momento que a bolinha também chega. E aí, ocorre a sincronia, a bolinha cai no teto solar. Ó, que bacana, hein? Que fala sobre plano inclinado. Tem uma decomposição de vetores aí. O esquema é o seguinte, ó. Um avião comercial, no procedimento final, ou seja, no momento próximo da aterrissagem, atinge um ângulo chamado de glide slope, no qual o avião começa a descer com uma velocidade constante e sob ação unicamente de 3 forças, chamadas de peso, que ele chamou de W, de arrasto, que ele chamou de D, e de sustentação, que ele chamou de L. Veja bem, e ele disse que o avião começa a descer com velocidade constante. Então, o avião está num movimento retilíneo aí, com velocidade constante. Eu desenhei aqui uma caixinha, né? Para poder a gente visualizar melhor. Aí ele nem botou nenhuma caixinha, nada, ele botou só um pontinho, né? Mas eu desenhei uma caixinha, mas imagina que esse avião está sendo representado por essa caixinha aí, né? Ele está descendo com velocidade constante. Aí um detalhe importante que você não pode esquecer, ó. Galera, pela primeira lei de Newton, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a famosíssima lei da inércia, que basicamente vai dizer pra gente: quando a força resultante for 0, só tem 2 possibilidades para esse corpo. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele não está acelerado, né? Então a força resultante tem que ser 0. E ele disse que esse avião está em movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a força resultante tem que dar 0. Então ele está sofrendo 3 forças. Eu vou desenhar aqui as forças, ó. Ele está sofrendo uma força W para cá, ó, que é a força peso, certo? Ele está sofrendo uma força D para cá, e ele está sofrendo uma força L para cá. Pô, e esse cara foi muito legal contigo, por quê? Porque ele já te deu todos os ângulos, ó. Ele falou que aqui o ângulo é θ, e aqui também é θ, aqui também é θ, e aqui também é θ. Show! Então a gente vai ter que lembrar das decomposições vetoriais. Olha aqui, galera. Todo vetor, se eu tenho aqui um vetor, ó, um vetor V qualquer, e ele tem uma inclinação aqui, ó, sei lá, aqui, uma inclinação θ aqui, uma vertical. Todo vetor pode ser dividido em 2 vetores perpendiculares entre si. A gente chama de decomposição vetorial, ou seja, é eu pegar esse vetor aqui e transformar ele em 2. Esse vetor V aqui, ele vai morrer, ó. Eu vou quebrar ele em 2, eu vou escrever como se ele fosse a soma de 2 vetores, desse aqui, ó, e desse aqui.
Pronto. Olha lá. Certo? Então esse vetor V ele vai ser a soma desses dois vetores. Beleza. Quem seriam as componentes desses vetores? Presta atenção nisso, ó. Se eu estou dividindo o vetor V, gente, uma das componentes vai ser o V multiplicado pelo cosseno da inclinação. E a outra componente vai ser o V multiplicado pelo seno da inclinação. Sempre que você decompor um vetor, uma componente é o V cosseno da inclinação e a outra componente V seno da inclinação. Show? A parada é quem? Quem vai ser a seno, quem vai ser a cosseno aqui? Aí que está o macetinho. Vai ser a cosseno aquela que estiver colada ao ângulo. Então, por exemplo, sei lá, vou chamar essa aqui de VY. Componente VY e essa aqui é a componente VX. Em homenagem aí ao plano cartesiano. Tá vendo que a componente Y é ela que está colada ao ângulo θ? Se é ela que está colada ao ângulo θ, é ela que vai ser a componente V cosseno. Cosseno de colada, seno de separada. Essa componente está separada do ângulo θ. Então ela vai ser a componente seno. Ou seja, aqui seria VY e aqui seria VX. Então essa é mais uma dica, mais um macetinho aí, ó. Decomposição vetorial. Quer ver? Vamos usar esse argumento aqui. Olha aqui. Por exemplo, esse vetor D, essa força D aqui, eu vou separar ela em duas, ó. Eu vou dividir ela, vou decompor ela em duas componentes, ó. Ou seja, eu vou escrever essa força D como se ela fosse a soma dessas duas, ó. Então a força D vai morrer. Olha lá. Ela vai ser a soma dessas duas componentes. E aí, se eu estou dividindo o D, né, que tem uma inclinação θ ali, ó, a componente que está colada ao ângulo θ, que é essa daqui, ela vai ser a D cosseno de θ. E essa aqui vai ser a D seno de θ. Ela está separada do ângulo θ. Certo? Ó, vou fazer a mesma coisa com a L. Vou trocar a cor aqui, ó. Mas olha lá, esse vetor L, pô, se ele está na diagonal para lá, é como se ele fosse a soma de um vetor para cá com um vetor para cá, ó. Olha lá. Pronto. E tá vendo que essa componente aqui, ó, é ela que está colada ao ângulo θ. O L vai morrer, eu dividi o L em duas. Aí essas duas componentes, uma delas vai ser o L cosseno de θ, a outra vai ser o L seno de θ. Qual é a componente que vai ser cosseno de θ? A que estiver colada ao ângulo. Então essa aqui, ó, é a L cosseno de θ. E essa aqui vai ser a L seno de θ. Show? E por fim, a W, ó. Deixa eu botar essa L seno aqui, ó, senão vai ficar em cima da W, ó. L seno de θ aqui. E por fim, essa W, olha aqui. A W, ó, ela vai ser a soma dessa componente com essa componente aqui. Certo? Então a W vai morrer, ó, ela vai morrer, e aí ela vai ser a soma dessas duas componentes. De novo, eu dividi a W em duas componentes. A componente que está colada ao ângulo é a componente vetor cosseno. E a outra componente vai ser a vetor seno. Acabou. Ou seja, você não vai imaginar o avião agora com esses vetores aqui não, ó. Você vai imaginar o avião o seguinte, ó. Ele está recebendo duas forças para cima e uma para baixo. Está recebendo uma força para lá e duas para cá. E se a força resultante tem que ser zero, simples, ó. Eu vou escrever essas relações, ó. Por exemplo, na direção Y, eu tenho que a força que está para baixo, que é o W cosseno, tem que ser igual à soma das duas que estão para cima, porque se essas duas somadas, né, essas duas que estão para cima aqui, somadas, derem o mesmo valor dessa que está para baixo, elas se anulam. Cabo de guerra, né? Se eu tenho uma força para lá, uma força para cá, e os valores são iguais, não sai do lugar. Então, para a resultante ser zero, essa W cosseno tem que ser igual ao L cosseno mais D seno. Então, isso aqui é em Y.
Ó, nesse eixo Y aí, tem que acontecer essa igualdade para que a força resultante seja zero. Agora, em X, qual é a igualdade que você tem que ter? Essa D cosseno de θ aqui, ó, D cosseno de θ, tem que ser igual a essas duas que estão para baixo, L seno mais W seno. L seno mais W seno. Pronto. Isso aqui é em X. Aí, ó, para que a força resultante seja zero e o avião esteja em movimento retilíneo uniforme, isso tem que ser uma verdade, isso tem que ser uma verdade. E aí ele dá algumas opções. Agora você vai ter que olhar ali nas opções e ver qual é a opção que ele deu. E aí, se você perceber, ó, a letra D, ele fala, ele quer que você marque, né? Das alternativas abaixo, assinale aquela que está corretamente descrita em relação à condição do equilíbrio em relação ao eixo X, ó. Nem precisava fazer do eixo Y, né? Eu mostrei aqui para você ver, é bom que a gente viu, revisou, mas a questão só pediu do eixo X mesmo, ó. Então é isso mesmo, no eixo X, ó, L seno de θ mais W seno de θ tem que ser igual a D cosseno de θ, que é o gabarito letra D. Show de bola. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a opção que está na letra D. Maravilha? Então tira o print aí da questão número 4. Show. E vamos embora, vamos para a próxima. Vamos para a questão 5. Vamos embora, a questão 5 é de plano inclinado. Então vamos embora, ó. Mais uma de plano inclinado. Só que agora vai rolar uma força elástica aí no meio. Então ele fala o seguinte: uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola, esta sofre uma distensão de 20 centímetros, conforme o desenho. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade local vale 10 e desprezando qualquer atrito, qual é a constante elástica da mola? Então a mola está esticando ali 20 centímetros. Olha o desenho que ele deu aí, ó. Ele me deu um plano. Ó, ele me deu um plano inclinado. Você tem o bloquinho aqui. Esse plano ele está inclinado de 30 graus. Certo? Eu tenho uma mola aqui, ó, que está presa aqui na haste. E essa mola, ela esticou aí 20 centímetros. Ou seja, isso aqui é o X, né? É a deformação da mola, que 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Então a mola sofreu essa deformação aí de 0,2 metros. Belezinha? Ele quer a constante. Ele fala que esse bloco tem 5 quilos. E aí vamos lá, ó. Se ele está em repouso, de novo, se o bloco está em repouso, o que eu vou ter aqui? Primeira lei de Newton, que diz o que? Força resultante é igual a zero. E aí, se isso acontecer, ou o corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, como esse bloco está parado, a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser igual a zero. Quais são as forças que a gente tem que lembrar? Tração, quando o bloquinho estiver amarrado a uma corda, não é o caso aqui. Força-peso sempre tem, a força-peso sempre aponta para baixo. É a força que a Terra está fazendo sobre o bloquinho. Então você vai ter uma força-peso para baixo aqui, ó. Certo? Deixa eu dar uma continuidade aqui nesse plano. Beleza. Normal é uma força de sustentação. Quando um bloquinho, por exemplo, está apoiado a uma certa superfície, ele sofre uma normal. Então você vai ter aqui uma normal, ó. Tá? Força de atrito. Poderia ter o atrito, mas no caso aqui, ó, ele pede para você desprezar qualquer tipo de atrito. O atrito ele é contrário à tendência do deslizamento. Então, nesse caso aqui, a tendência seria o bloco deslizar para baixo, né? Você teria um atrito para cima ali.
Mas aqui não vai ter porque ele mandou desprezar. E a força elástica. Força elástica é quando você tem uma mola, né? E aí qual é a parada? A força elástica, gente, ela aponta sempre no sentido de restaurar a mola, de fazer com que a mola volte para a posição natural dela, para a posição de origem. Quando eu apoio esse bloco aqui, essa mola deu uma esticada, né? Se ela deu uma esticada, essa mola quer voltar para a posição de origem, ou seja, ela vai aplicar nesse bloquinho uma força para cá, galera, ó, no intuito de restaurar a mola. Então essas são as três forças que atuam no bloco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor o peso, igual que a gente fez agora nessa questão anterior, ó. Eu vou decompor o peso aqui, ó, nessas duas componentes. Olha lá, se esse cara vale 30, olha para o triângulo retângulo que se formou. Se esse cara vale 30, aqui vale 90, ó, e aqui vale 60, né? 60 mais 30 mais 90 dá os 180. Essas componentes são perpendiculares entre si. Então, se aqui vale 60, essa do lado vale 30. Né? Esse ângulo aqui sempre aparece aqui, ó. E aí, lembra, se eu estou dividindo o peso morreu, o peso não vai existir mais. Eu vou ter duas componentes agora. Essa componente que está colada ao ângulo é a componente P cosseno. E essa componente aqui vai ser a P seno. Show? E aí eu vou ter o seguinte, olha lá. Se a força resultante é zero, ó, a normal que está para lá tem que ser igual a P cosseno, para que o bloco não se mova nessa direção. E a P seno que está para cá tem que ser igual à força elástica, para o bloco não se mover nessa direção. Então eu vou escrever isso, como ele quer a constante, né? Força elástica nessa direção, para lá, vai ter que ser igual a P vezes seno de 30. Vamos às fórmulas. Qual é a formulazinha da força elástica? Força elástica é K vezes X. É a constante elástica da mola, que depende da mola, multiplicado por X, que é a deformação que ele deu. Então, essa força elástica é Kx, igual a peso vezes seno de 30. A fórmula da força-peso é M vezes G. Né? Então, ó, peso é M vezes G, vezes o seno de 30. Agora é só substituir os valores. Ele quer o K, o X eu tenho que passar para metro, é 0,2, né? Já tinha passado. A massa do bloquinho é 5 quilos, a aceleração gravitacional é 10 e o seno de 30 vale meio. Lembra daquela tabelinha, né? 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Show de bola. Portanto, olha lá. Esse cara aqui vai ficar 50 dividido por 2 vai dar 25 e esse 0,2 vai para lá dividindo. Então, eu vou ficar com K igual a 25 dividido por 0,2. Se deu 25, 0,2 vai falar dividindo. Então, K vai ser igual a 25 dividido por 0,2. E aí eu igualo as casas decimais e tiro a vírgula. Então, isso fica 250 sobre 2, que é a mesma coisa que 125 newtons por metro. Show de bola? Então é isso. E aí o gabarito, vamos dar uma olhada no gabarito. O gabarito está lá, letra C. Maravilha, maravilha. C de CFA. Show de bola. Então é isso, galerinha. Beleza? Ó, matamos aqui 5 questões legais, onde a gente abordou aí 2 tópicos que são super importantes. Cinemática e dinâmica. Leis de Newton. Falamos das forças, falamos de vetores, falamos de movimento uniformemente variado. Então, acho que a dica é bacana aí. Ficou dado o recado. Espero que você amanhã arrebente na prova. A gente está aqui na torcida e aguardo vocês no próximo episódio. Valeu!